Fatos sobre gatos que podem te surpreender. Gatos não podem comer doces. Certamente, é muito importante entender que os gatos não podem comer doces. Os gatos têm um sistema digestivo diferente dos humanos e têm necessidades alimentares específicas, principalmente por serem carnívoros estritos. Gatos têm batimentos cardíacos mais rápidos. Essa característica está relacionada a vários fatores intrínsecos à fisiologia dos gatos e ao seu estilo de vida. A frequência cardíaca de um gato adulto saudável varia de 140 a 220 batimentos por minuto. Comparativamente, a frequência cardíaca média de um ser humano adulto em repouso está na faixa de 60 a 100 bpm. Gatos e humanos são geneticamente similares. Compartilhamos cerca de 90% do nosso DNA. Isso significa que temos muitos genes em comum, o que pode explicar por que podemos nos dar tão bem uns com os outros. Algumas das semelhanças genéticas entre gatos e humanos incluem: ambos temos um cérebro complexo com a mesma quantidade de neurônios. Ambos temos um coração com 4 câmaras. Ambos temos um sistema imunológico que nos protege de doenças. Ambos temos um sistema reprodutivo que nos permite ter filhos. Gatos suam pelas patas. Os gatos podem suar, mas não da mesma forma que os humanos. Eles têm glândulas sudoríparas nas almofadas das patas, no queixo e no ânus. Os gatos suam principalmente pelas almofadas das patas quando estão muito quentes e também podem lamber-se para se refrescarem. A saliva ajuda a resfriar os gatos, pois evapora e absorve o calor. Gatos têm marcas de nariz únicas. São como impressões digitais. A cor e o padrão do nariz de um gato são determinados por seus genes e não mudam ao longo da vida do gato. As marcas de nariz de um gato podem ser usadas para identificá-lo se ele se perder ou for roubado. Os gatos podem ter uma variedade de cores de nariz, incluindo preto, rosa, marrom e creme. As marcas de nariz de um gato também podem ser variadas, incluindo sólido, manchado, rajado e pontilhado. Não há 2 gatos com o mesmo nariz, o que os torna uma ótima maneira de identificar seu gato. Os gatos têm clavículas flutuantes livres. Isso significa que as clavículas dos gatos não estão ligadas ao externo, como nos humanos. Em vez disso, estão ligadas aos ossos do ombro. Isso permite que os gatos se movam mais livremente do que os humanos e também ajuda a protegê-los de lesões. As clavículas flutuantes dos gatos são uma adaptação que ajuda a torná-los predadores mais eficazes. Eles permitem que os gatos se movam mais livremente pelas árvores e outras áreas estreitas, e também ajudam a protegê-los de lesões quando estão caçando ou caindo. As clavículas flutuantes dos gatos são uma adaptação única que os torna predadores e animais mais ágeis. Elas são uma parte importante da anatomia dos gatos e ajudam a torná-los os animais incríveis que são. A maioria dos gatos são intolerantes à lactose. Isso ocorre porque os gatos perdem a capacidade de produzir a enzima lactase à medida que envelhecem. A lactase é necessária para quebrar a lactose, o açúcar encontrado no leite. Quando os gatos não produzem lactase suficiente, eles não podem digerir o leite adequadamente e podem desenvolver sintomas como diarreia, vômitos e gases. A intolerância à lactose em gatos é comum, mas não é universal. Alguns gatos podem tolerar pequenas quantidades de leite sem desenvolver sintomas. Se você está pensando em dar leite ao seu gato, é importante conversar com seu veterinário para ver se é seguro. Se seu gato é intolerante à lactose, existem muitas outras opções de alimentos que você pode dar a ele. A maioria das rações para gatos disponíveis no mercado são livres de lactose e fornecem todos os nutrientes de que seu gato precisa para uma vida saudável. Gatos miam para humanos. Eles tendem a miar mais para humanos do que para outros gatos. Os gatos miam para expressar uma variedade de emoções, incluindo felicidade, tristeza, fome, tédio e dor. Os gatos também miam para chamar a atenção dos humanos. Eles podem miar quando estão com fome, sede ou quando querem brincar. Os gatos também podem miar quando estão entediados ou quando querem que os humanos os acariciem. É importante aprender a interpretar os miados do seu gato para que você possa entender o que ele está tentando dizer. Se você não entender o que seu gato está tentando dizer,
Ele pode continuar a miar até que você entenda. O salto do gato é impressionante. Eles podem saltar até 6 vezes sua própria altura e podem mudar de direção no ar. Os gatos também podem saltar para cima de superfícies verticais e podem até escalar árvores. São capazes de saltar tão alto e tão longe por causa de suas fortes pernas e músculos. Eles também têm uma excelente visão e coordenação, o que os ajuda a se orientar no ar e pousar com segurança. Os gatos são predadores naturais e seus saltos impressionantes lhes dão uma vantagem na caça. Eles podem saltar em cima de suas presas rapidamente e silenciosamente, e podem até capturar pássaros em pleno voo. Também usam seus saltos para se divertir. Eles gostam de brincar de perseguição e de caça, e adoram saltar para cima de móveis e outras superfícies. Os saltos dos gatos são uma das coisas que os tornam tão fascinantes. Eles são criaturas graciosas e ágeis, e seus saltos são uma prova de sua força e habilidade. Gatos têm uma excelente audição. Eles podem ouvir sons que são muito mais altos do que os humanos podem ouvir. Também podem localizar sons com muito mais precisão do que os humanos. A excelente audição dos gatos é uma adaptação que os ajuda a caçar. Eles podem ouvir o movimento de suas presas a uma grande distância e podem localizar com precisão a direção do som. A excelente audição dos gatos também os ajuda a se proteger. Eles podem ouvir o movimento de predadores. Seu olfato é impressionante. Eles têm cerca de 200 milhões de células receptoras olfativas em seu nariz, enquanto os humanos têm apenas cerca de 5 milhões. Isso significa que os gatos podem cheirar coisas que os humanos nem conseguem detectar. O olfato dos gatos também é muito mais sensível do que o dos humanos. Os gatos usam seu olfato para uma variedade de propósitos, incluindo caça e comunicação. Eles podem usar seu olfato para rastrear presas, encontrar o caminho de casa e se comunicar com outros gatos. O olfato dos gatos também é uma parte importante de sua personalidade. Eles usam seu olfato para marcar seu território, reconhecer outros gatos e expressar suas emoções. Os gatos podem analisar o cheiro com a boca. Eles têm um órgão chamado órgão vomeronasal, que está localizado no céu da boca. Este órgão é usado para detectar feromônios, que são substâncias químicas que os animais usam para se comunicar. Quando um gato cheira algo, ele abre a boca e estica o lábio superior para permitir que o órgão vomeronasal capture mais feromônios. Este processo é chamado de reflexo de Flehmen. O órgão vomeronasal é muito mais sensível ao olfato do que o nariz do gato. Isso permite que os gatos detectem feromônios que os humanos nem conseguem detectar. Os gatos usam o órgão vomeronasal para uma variedade de propósitos, incluindo identificar outros gatos, rastrear presas, marcar seu território, avaliar a saúde, sinalizar suas emoções. O órgão vomeronasal é uma parte importante da capacidade de cheirar dos gatos. É uma ferramenta que eles usam para navegar no mundo ao seu redor e se comunicar com outros gatos. Os gatos são míopes. Isso significa que eles podem ver objetos próximos com clareza, mas objetos distantes são borrados. Os gatos têm uma visão binocular, o que significa que eles podem usar ambos os olhos para ver uma imagem tridimensional. No entanto, sua visão binocular não é tão boa quanto a dos humanos. Os gatos também têm uma visão periférica melhor do que os humanos, o que significa que podem ver objetos que estão fora de seu campo de visão direto. A visão míope dos gatos é uma adaptação que os ajuda a caçar. Os gatos são predadores naturais e precisam ser capazes de ver suas presas de perto. Sua visão míope também os ajuda a se mover em espaços confinados. A visão míope dos gatos não é uma deficiência, é simplesmente uma adaptação que os ajuda a serem predadores eficazes. Os gatos têm preferências de pata. Cerca de 30% dos gatos são canhotos e os outros 70% são destros. A preferência de pata de um gato é determinada por uma série de fatores, incluindo sua genética, ambiente e personalidade. Os gatos destros geralmente usam a pata direita para comer, brincar e limpar. Os gatos canhotos geralmente usam a pata esquerda para essas atividades. No entanto, alguns gatos são ambidestros, o que significa que podem usar qualquer pata igualmente bem. Não há uma resposta definitiva para a pergunta de por que os gatos têm preferências de pata.
Alguns especialistas acreditam que é devido à sua genética, enquanto outros acreditam que é devido ao seu ambiente. É possível que ambos os fatores contribuam para a preferência de pata de um gato. A preferência de pata de um gato não é um sinal de doença ou deficiência. É simplesmente uma questão de preferência pessoal. Se você tem um gato, é importante respeitar sua preferência de pata e não tentar forçá-lo a usar a outra pata.